Segundo bloco do Canal Aberto, hoje com um tema que é a participação da mulher, né? A princípio a gente pensou em fazer um programa Participação da Mulher na Política, mas como o tema é mais abrangente, a gente está abordando aqui os direitos da mulher, né? A questão dessa luta diária, cotidiana contra o preconceito, contra a violência, né, em relação à mulher. E aí um dado aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que ocorre um estupro a cada 11 minutos no Brasil, considerando que daí, aí nesse número entram também crianças, adolescentes, né? Ou seja, pessoas indefesas, né? Pessoas que não têm condições de reagir à violência. E aqui em Novo Hamburgo, Fátima, quando tu esteve à frente da Coordenadoria das Políticas Públicas para a Mulher, como é que se atendia? Porque são casos, são questões delicadas, muitas vezes com membros da família, né? E aí, por uma questão de justiça, não é uma questão de... A gente sempre tem, a sociedade tem um sentimento de vingança em relação a esses casos, mais do que em relação a outros casos. Parece que os crimes de colarinho branco, até um tempo atrás, agora, pelo menos agora já tem uma reação, mas até um tempo atrás parece que esses não estavam na ordem do dia, né? Parece que eles não geravam tanta revolta na população como esses casos, né? Que esses casos de violência, de sevícia, né? Contra menores, contra meninas, né? Essa questão da vulnerabilidade das meninas, das adolescentes no Brasil, né? Em outras partes do mundo também. Sim. Mas aqui os números, eles assustam. Como é que tu lidava com esses casos lá à frente dessa coordenadoria tão importante que é a Coordenadoria das Políticas Públicas das Mulheres? Então, a comunidade conhecia a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres como a Coordenadoria da Mulher, né, na cidade. Então, ela foi criada em 2009. A partir dali, então, da criação da coordenadoria, então, comecei a escrever o projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo à Câmara de Vereadores, com a anuência, então, do então prefeito, para criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que Novo Hamburgo não tinha o conselho, já tinha passado por 2 tentativas e em 2 oportunidades em anos anteriores e não tinha conseguido efetivamente finalizar esse processo dentro da Câmara. Por preconceito, ou não sei porquê, não sei. Não se achava importante naquela época, né? Então, a gente escreveu o projeto de lei e encaminhamos lá para a PGM e, na sequência, então, foi para a Câmara de Vereadores. Sentamos com todos os vereadores e todos aprovaram por unanimidade a criação, então, do Conselho. Depois, na sequência, a Cláudia assumiu como oficialmente a primeira presidente do Conselho, né? E a gente, então, teve na cidade, então, todos os órgãos, né, necessários. Nós tínhamos, então, a Coordenadoria da Mulher, nós tínhamos o Conselho, nós somos uma cidade privilegiada, que nós temos a Delegacia da Mulher, que está à frente agora é a delegada Raquel, que também atende os casos das crianças e adolescentes nessa mesma delegacia. Nós temos já um juizado especial na cidade, que também trata da questão Lei Maria da Penha, dentro do fórum, né? Nós sempre tivemos promotores e promotoras muito parceiros, né? Nós temos a universidade, a FEVARE, nós temos entidades na cidade, nós temos pessoas voluntárias, né? Escolas, que sempre gostaram do tema e debatem o tema, e isso ajuda e fortalece no combate à violência, né? Sim. A questão do estupro, logo que a gente assumiu e entrou na Coordenadoria da Mulher e entrou o novo mandato dos vereadores, eu fiz um levantamento justamente do estupro na cidade e apresentei esses números na tribuna para todos os vereadores que estavam chegando ali naquele mandato. Eles ficaram perplexos, dizendo, gente, esses números aqui não é do Rio de Janeiro, esses números aqui de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E aí tinha ali os agressores, eles diziam, olha aqui, uma criança de 3 anos violentada por um homem de 61 anos, né? E aí fui dando esses dados, né? E dizendo para eles assim que esses crimes acontecem aonde? Por pessoas conhecidas que moram às vezes na mesma casa, né? Que estão ali próximo dessa criança, próximo dessa menina, desse menino, né? Que é uma faixa etária ali que as crianças ficam vulneráveis mesmo, né? São crianças, não tem para quem pedir socorro, né? E aí parece que é permitido, né? Tu falaste no Brasil e no mundo. Nem as guerras... Bom, a guerra em si, quando tem período de guerra, quem é que mais sofre? As mulheres e as meninas. São as primeiras a ser estupradas e mortas. São as que menos valem em qualquer lugar. Sim. Né? Com o corpo da mulher é permitido tudo, por isso que se estupra.
Essa é a cultura, né? Não é lá na Somália que 99% eles cortam os órgãos genitais das mulheres, enfim, fazem um tipo de cirurgia com lâminas e não sei o quê. Porque isso no mundo inteiro é algo que tem que ter essa discussão mesmo, né? De que não é permitido tocar no corpo da mulher. Assim como nós não tocamos no corpo do homem sem a permissão, né? Sim. E aí, só que culturalmente ainda existe isso. Sabe que a minha vontade, quando tu falaste de vingança e justiça, de fato, na questão do estupro, que é uma coisa que mexe muito comigo, assim, com a questão das crianças, principalmente, né? A minha vontade era assim, ó, a pessoa foi condenada, que botasse a foto dessa criatura, tipo lá nos Estados Unidos, não tem aquele procura-se, né? Só que, como tu falou, as pessoas, nesses casos, elas têm uma revolta muito grande, né? Então, se eles achar aquela pessoa, eles matam, né? A sociedade em si não aceita, né? Sim. Não aceita. Então, não dá pra gente fazer isso. Mas não é que não me faltasse vontade de Não, expor. isso vontade todo mundo tem. Imagina fazer isso com um filho, né, com uma esposa, né? Mas o que eu me refiro é o seguinte, o primeiro sentimento de vingança, mas depois, o que passou na vida dessa pessoa para se criar um caráter desse tipo, esse caráter de violência, não raro, e aí eu não tenho estatística aqui, mas geralmente quando tu vê esses aí, tipo o maníaco do parque lá, o motoboy lá de Goiânia que matava as meninas, né? Ali sempre tem um histórico de extrema violência no lar. Né? Então aí a gente entra, e é um perigo se entrar no garantismo hoje em dia, né? Não é esse o debate, né? Mas qual a solução que se aponta para o elemento que é violento, que ele tem não só na questão do estupro, mas dessa violência em relação à mulher? Qual o tratamento psicológico que esse sujeito precisa, né? Sob os auspícios do Estado? Acho que o Estado precisa daí, porque ele... largar numa cadeia, tu só vai aumentar a violência, até porque isso não se resolve. Mas um monitoramento e um tratamento, ou tem casos que não tem tratamento também? Né? Mas assim, nem todos, não dá para colocar que todos que viraram estupradores é porque sofreram violência. Às vezes é a oportunidade, ele já tem uma tendência e a oportunidade o fez fazer aquilo, ele se aproveitou do momento, né? Sim. Tem aqueles casos que o maníaco do parque, ele é um maníaco, é um outro caso, né? Ele está fora, ele é um fora, né? A mesma coisa a gente fala do Jundiá aqui, né? Sim. Então, que carrega, né, uma série de crimes nas costas. Então, são casos isolados, mas é tanto estupro que não é um bando de gente que foi estuprada na infância. Eu acho que essa coisa da permissividade, essa permissão que se dá de tocar, de tomar para si o corpo daquela criança que está indefesa, ou daquela menina, ou daquela mulher. E talvez uma solução nós pudéssemos, já que nós importamos tanta coisa de outros países, talvez pudéssemos importar, por exemplo, a lista de criminosos sexuais que tem nos Estados Unidos. Porque lá tem uma lista, todos aqueles que são condenados por um crime de conteúdo sexual, eles têm isso registrado. Mas aqui fica tudo assim, né? Não pode nada. Aqui não pode. Pode botar o cara indevidamente no SPC. Ele foi lá, pagou a conta, a operadora de telefone cadastrou errado, ele pode ir para o SPC, mas ele não pode ir preso. Ou está numa lista lá, né? Mas não tem relação. Não, tem muita relação. Assim como lá também se atingiu a privacidade do indivíduo ao cadastrá-lo indevidamente num órgão restritivo, aqui também. Entrou no processo, crime, trânsito em julgado, condenado, vai a foto dele ali sem choro nem vela, nem fita amarela. Porque esse cadastro também não é de fácil acesso a todos. Sim. Mas tu já sabe que existe mais um adendo. Também concordo com a Fátima, nem todos os casos de estupro advêm de um histórico violento. Claro que se sabe que a violência contínua, ela vai sendo tida como normal. Né? Inclusive nessas situações em que avós, enteados, tios, né, violentam crianças, especialmente meninas, né? Muitas vezes existe a permissividade familiar. A família acha que, bom, é assim, fazer o quê? Coitado, ele é doente. Não vamos denunciar. Não, tem que denunciar. A denúncia é fundamental. Né? A mulher, a adolescente, né? Aquele que sofreu ou sabe que alguém está sofrendo esse tipo de violência, tem que denunciar. Porque se não houver denúncia, fica tudo como estamos agora.
Né? Todo mundo com receio de falar, todo mundo achando que, pois é, aconteceu. Né? Não pode acontecer. E nesse sentido também, essa questão desses conselhos, eles são importantes porque toda essa discussão, que era uma discussão que não existia anteriormente, a questão da coordenadoria da mulher, né? Poderia haver debates ali, né, localizados, daqui a pouco em um seminário lá, em algum lugar, aquela coisa toda. Mas essa organização é uma coisa muito importante e esse papel tanto do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher quanto a questão da coordenadoria da mulher, no sentido de até da comunicação. Olha, as pessoas que participam desse, que tem vínculo com isso aí, olha, lá no bairro tal, tem o fulano de tal, mora na casa, na rua tal, no número tal, que está sendo processado pela Maria da Penha, sabe, mas sem dó nem piedade, que é uma questão acautelatória, uma questão de todo mundo ficar vigilante em relação àquele, porque não raro também, o cara, às vezes não, mas aí já tem histórico de briga, de álcool, de abuso de álcool, né? Ou não, às vezes tem aquele cara que é o santinho, tem isso também, né? Tem o esposo aqui de uma pastora, né, que é, dá para falar que é uma figura pública, se não me engano é Bianca Toledo, é uma pastora, enfim, e casou com um rapaz, ela tinha um filho do primeiro casamento, casou com um rapaz da igreja, quer dizer, um cara acima de qualquer suspeita. Aparentemente. Era um pastor, né? Também, né? Por causa dela, né? Os dois eram pastores, inclusive as fotos nas redes sociais, extremamente bem vestidos, né? Era uma coisa assim, era uma família perfeita, ela é escritora de livros espirituais, aquela coisa toda. O cara foi lá, o camarada foi lá, estuprou, violentou o menino, né? Aí foi toda uma choradeira, toda uma comoção pública, que eu acho que esse desgaste também esse desgaste é desnecessário. Tem um senador falou na tribuna. Exatamente, sabe, que daí aí tu te aproveita da desgraça, né, dos outros, exatamente, da criança também, né? Mas enfim, isso é um universo que a gente precisa estar sempre, até para quem tem filho, mesmo para quem não tem filho também, né? Mas para quem tem filho, para quem está convivendo na comunidade, está sempre atento a esses acontecimentos. É verdade. Também queria trazer essa questão da violência institucional, né, com as mulheres, na questão do emprego mesmo, que também, com certeza, os próprios RH também olham, você pergunta se a mulher tem filho, se ela está ali na idade dos 25, 30 anos, né, se tem, que idade tem, né, com muitos casos eu tenho relato, vocês sabem que agora... Se está grávida ou não. Eu coordeno a Agência Municipal de Emprego, anteriormente eu coordenava a Agência Cine, que era vinculada ao Estado, agora é vinculado ao município a que eu estou coordenando, e os relatos das mulheres, e também conversando com alguns empregadores ou da área do RH, isso é comum, né, é comum sim, né, então de optar em não contratar uma mulher, porque ela vai faltar muito, porque ela tem filho, e esse tema não é de hoje. É um tema de muito tempo, né? A questão salarial, as mulheres ainda ganham aí em torno de 26% a menos no Brasil, né? Que os homens. Conheço várias mulheres que se afastam do mercado de trabalho, profissionais, formação, com tudo, se afastam para cuidar dos seus filhos, né? E depois para voltar é bem complicado, né? É bem complicado. E, enfim, a mulher quer ter filho, ela também paga um preço para isso, né? E o homem não, ele continua trabalhando, né? Ele continua fazendo... Então, tudo isso a gente tem que botar na balança, né? Que não é fácil, né? Fátima, acho que tu vais lembrar, quando nós estávamos preparando a Conferência Municipal da Mulher, naquele ano que eu estava no Conselho, tu estavas na coordenadoria. Numa das reuniões que nós fizemos num bairro aqui de Novo Hamburgo, estava presente uma representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Calçado e ela nos trouxe um relato chocante. Uma mulher que estava numa esteira, numa linha de produção numa empresa, pediu para ir no banheiro, o gerente disse que não podia parar a esteira e ela acabou fazendo as suas necessidades fisiológicas ali, na frente de todo mundo. Começou a chorar, né? Imagina a situação que a mulher passou. O que a gerente fez quando viu a situação? Disse para ela, vem, eu vou te levar em casa, tu troca de roupa e volta a trabalhar. E isso assim aconteceu. E aí o que é pior,
isso não era um caso isolado. E essa situação foi trazida ao Conselho porque o Sindicato dos Trabalhadores ia se reunir com a empresa para ver que atitude iam tomar em relação a esse gerente. Quer dizer, uma violência que, inclusive, ultrapassa a questão de gênero, né? Tá? Questão de humanidade. Exatamente, mas certamente isso não seria feito com um homem. Que haveria um enfrentamento, mas foi feito com uma mulher. Mas isso é... E ela entrou com uma reclamação? Não, o Sindicato dos Trabalhadores trouxe essa situação, mas ia fazer uma reunião, né, objetivando o afastamento desse gerente na empresa. E isso acabou acontecendo sem necessária interferência do Conselho, né? Mas o Conselho ia atuar com certeza nesse aspecto. Perfeito. Bom, nós temos ainda pela frente muito a avançar nessa questão da defesa do direito da mulher, mas não dá para se negar que houveram também muitos avanços. Um dos grandes avanços que a gente entende que foi muito benéfico para pelo menos equilibrar essa situação foi a questão da Lei da Maria da Penha, em que pese o fato que tem muitos homens aí que reclamam, né, da Maria da Penha, né? Porque a Maria da Penha. Só que assim, depois de séculos de sofrimento da mulher, de perseguição, enfim, de violência em relação à mulher, né, surge uma lei. Claro que quando surge uma lei sempre tem essa própria lei, ela vai ter a sua evolução, né? Mas no meu modesto entendimento, acho que foi uma grande conquista. Foi. Maria da Penha. Foi uma grande conquista. Essa lei, ela não veio de graça, assim. Na realidade, o Brasil tinha perante o país, junto aos outros países que compõem a ONU, né, uma determinação em algumas conferências internacionais que o país tinha que enfrentar o problema da violência doméstica no país. Isso levou-se anos até que o país, de fato, ele assinava os acordos e não fazia. Então, assim, essa lei não veio porque alguém... vamos fazer uma lei para as mulheres. Não é isso, né? O país tem Não foi de boa vontade. Não foi uma assim. agenda dos Tinha uma organismos agenda, internacionais, um tratado que Brasil assinou. Uma determinação. Uma determinação, né? E aí não acontecia, então os movimentos sociais estavam cobrando, as entidades, o Ministério Público, enfim, houve todo um processo de algum tempo, né? Até que se escreveu aquela lei, a lei que depois ganhou o nome de Maria da Penha. E essa lei, os homens brincam e falam, né, que as mulheres não tinham que ter uma lei só para elas, não sei o quê. Na realidade, e os homens falam, não tem uma lei para nos proteger, né? Mas João da Penha. Qualquer nome assim que eles dão, né? Mas na realidade o Código Penal estava aí, sempre esteve aí, para todos, certo? E o Código Penal estava aí, a Cláudia é advogada e também o Fernando, mas o Código Penal estava aí para todos, ele existia e as pessoas continuam matando até hoje, mesmo que está lá no Código Penal que não pode matar, continuam matando, né? Qual que é a diferença? Então, se uma mulher batesse num homem e ele quisesse representar ou fizesse qualquer coisa, ele poderia usar o Código Penal, certo? Certo. A mulher também. Porém, a Lei Maria da Penha, ela vem tipificar algumas violências que não estavam sendo olhadas. A violência psicológica, por exemplo, né, que vai ao longo dos anos, vai destruindo, vai matando a pessoa por dentro, que depois para bater nela, por isso que ela não reage, porque ela está morta. Ele já foi destruindo a autoestima dela, né? Tu não vale nada, a tua comida é ruim, tu não sabe cuidar dos teus filhos, tu não serve para nada, tu é uma gorda, tu é isso, tu é aquilo. Violência moral, violência psicológica. A hora que ele chegar a bater, a agredir de fato, aquela mulher não tem força para se levantar, ela vai levar anos ainda. Mas já foi humilhada a vida inteira, já foi? Então, assim, a Lei Maria da Penha vem para tipificar essas agressões, essas violências que as pessoas sofrem dentro da sua própria casa, nas quatro paredes, que o pessoal tem uma regra social que em briga de casal e mulher ninguém mete a colher, né? E a gente vem dizendo há anos, tem que meter a colher sim, e a lei veio para dizer isso. Você pode também denunciar essa violência, porque aquela mulher não tem força para fazer isso sozinha, né? Até porque a própria família não dá o suporte, ou não dava, porque agora cada vez mais as pessoas estão entendendo que não é mais permitido isso, né? Vocês lembram da questão da violência contra as crianças? Eu me lembro muito bem disso. Que era muito comum e era aplaudido. Não é um tapinha que falam, não é isso. Era agressão contra as crianças, né? Se batia, violência, né? Era permitido fazer qualquer coisa com a criança. Os pais, os avós, né? Para corrigir, né?
E aqui no Rio Grande do Sul, o relho era muito usado, né? Sim. O açoite, o relho, né? E então o ECA veio para ir regrando as pessoas, dizendo não é permitido e ponto final, né? E a Lei Maria da Penha é isso também. Ela é uma lei nova, ainda de 2006, né? Ainda é nova, mas ela vem ajudar nisso, nessa questão de nos fortalecer a questão de trabalhar a questão cultural, né? Então, primeiro se trabalha a questão da educação, ou se deve continuar sempre trabalhando a questão da educação, questão cultural, e a lei vem para a parte da repressão, porque sem uma parte da repressão, a lei ela é dentro do juizado do crime, né? A Lei Maria da Penha é crime. Então, se a pessoa vai encaminhado para a Lei Maria da Penha, é uma representação, esse homem, esse agressor, ou essa pessoa que é o agressor, ele vai responder ao processo crime. Né? Então, a lei não é brincadeira, a lei é forte mesmo, né? E as mulheres não vão deixar ela enfraquecer. Perfeito. Até a questão, doutora Cláudia, a questão de um termo novo que surgiu de uns anos para cá, algumas décadas para cá, que é a noção de feminicídio, que está dentro disso que a Fátima Fraga fala, e que, inclusive, os homens falam exatamente isso aí. Mas quando o homem é agredido, daí como é que é? Aí é o hominicídio? O que é? Já ia falar do homicídio. É homicídio, O feminicídio já é um agravante. O fato, se o assassinato ocorre tendo como vítima uma mulher e a condição de mulher acaba sendo determinante nesse fato, nós temos aí o crime do feminicídio. Ela foi assassinada pelo fato de ser mulher. Ser mulher, exatamente. Eu acho que um outro aspecto que a Fátima comentou e que veio ao encontro daquilo que nós estávamos falando antes, essa lei também trouxe a questão da violência sexual, né? E da violência econômica, que muitas vezes a pessoa acha que não existe. Existe sim. Quando um casal está ali, discutindo, né, tá casado ou vive junto, e aí o homem começa a desviar os bens. Bota o carro no nome do cunhado, do pai, a moto no nome da mãe. Isso é uma violência econômica. Por quê? Porque ele está objetivando não partilhar esse bem diante de uma ruptura, diante de um divórcio, né? Ou ainda, Fernando, uma situação que é muito comum acontecer. Mulher trabalha, chega no final do mês, o marido estende a mão e diz assim: pode me passar o teu salário. E aí ele administra o salário dela como se fosse dele. E aí a mulher tem que ficar se humilhando, pedindo dinheiro para comprar uma calcinha, para comprar um batom, quando ganha, né? Quando retorna. Aquilo que ela conquistou com o trabalho dela, né? Então, essa é uma violência que precisa ser bem divulgada também, porque ela é muito mais recorrente do que a gente imagina. Vocês têm ideia de alguma estatística que fale, por exemplo, assim, dessa questão do preconceito? Ela é capilarizada em todos os poderes, o poder aquisitivo, por exemplo, a pessoa que ganha menos ou a pessoa que ganha mais, ou é uma coisa que está presente em todas as classes sociais, em todas as classes. Mas na mesma proporção, ou digamos assim, o camarada aquele que teve a oportunidade de estudar um pouco mais, eu não sei o que, ele já tem um outro perfil. Tu fala na violência mesmo, de fato. A questão da violência. Ou o cara pode ter doutorado, não adianta, ele tem o perfil mesmo. O cara que quase matou a Maria da Penha, essa senhora, Pois é. Ele, o que ele era? Professor universitário, com mestrado, não sei o que mais, né? Bom, mas enfim, o que a gente diz assim, a Cláudia estava dizendo, em todas as classes, é exatamente isso. Eu sempre comparo a violência doméstica com a questão das drogas, certo? A violência doméstica e a questão das drogas pode entrar na casa de qualquer pessoa, infelizmente, né? Então, aquela família ou aquela pessoa pode ser vítima dessas duas questões, né? Independente se ela tem bastante conhecimento, se ela tem bastante dinheiro ou não. O que muda na questão da violência doméstica? As mulheres ficam em torno, no mínimo, 8 anos sofrendo violência sem falar nada. Quando a mulher tem mais estudo, tem mais conhecimento, ela sai antes da violência. Isso que muda, né? Então, quanto mais conhecimento a mulher tem, mais chance dela sair da violência.
Mas esse é um dado importante. Esse é. Então, e por que a gente não conhece tanto a questão da violência nas classes econômicas mais altas? Porque elas acabam buscando o psicólogo em consultório, o advogado, né, em espaço entre ela e aquele advogado, aquela advogada, né? Busca esses profissionais. Não busca o público, não chega na delegacia, né? A grande maioria, né? E aí os números que a gente enxerga são das famílias com menos poder aquisitivo, né? E isso tem que mudar, porque não importa a classe, tem que denunciar lá na delegacia, sim, né? Porque ali, e assim, quem está mais preparado para lidar com o problema que é tão grave quanto a violência doméstica? São profissionais geralmente do meio público que estão bem capacitados mesmo, porque conhecem essa questão social, né? Ou tem um assistente social, tem um psicólogo, tem um grupo de pessoas que vai daquela primeira orientada e se ela quiser ter o suporte do psicólogo, de um advogado particular, beleza? Mas é importante ela conhecer quem já trabalha nesse tema e que vai orientar ela não para... tem pessoas que não, mas ela vai separar. Às vezes a mulher não quer separar, ela quer que o problema pare. Ela quer porque ela quer o pai do filho dela lá, ela não quer a separação, porque ela tem uma série de culpas, ela acha que tudo é culpa dela, né? Então, no sistema público, e quem está preparado para lidar com a situação, ninguém se orienta para a separação. A gente orienta para barrar a violência, dar estratégias para ela, né? De fortalecimento dela, para que ela tenha estratégias e força de enfrentar aquele problema e saber resolver da melhor forma possível. Se é se afastar, se é ficar, como ficar. Não é? Já teve algum caso de reversão desse processo? Chamaram o homem se dispôs a ir lá e disse, olha, eu cometi um erro, estava de cabeça quente. Cláudia, como é que nós, dessa área, a gente trata com os homens? Explica para ele como é que funciona. Na verdade, não adianta tratar só a mulher. O agressor, se ele vai agredir, no momento ele agride aquela mulher, se ele se separar dela, ele vai agredir a outra mulher. Ele vai fazer a sequência. Então, é necessário também fazer o tratamento ao agressor. Tá? E muitas vezes acontece, né? Especialmente quando se faz um atendimento não judicial, muitas vezes efetivamente o companheiro, o marido, enfim, o agressor, ele se arrepende. Mas tem dois perfis, né, Cláudia? Tem aquela pessoa que é o agressor. Sim. Ele é o agressor, né? Ele vai ser sempre agressor. Sim. Ele é um agressor, você vai trocando de mulher e vai continuar agredindo, né? Mas tem aquele outro que é um caso isolado, foi uma briga, foi, né? Não deveria ter havido agressão, mas houve. Mas houve. Aí é um caso diferente, tu tem que tratar diferente aquela pessoa, né? É exatamente isso que eu estou me referindo. Tem aqueles casos que o cara vai matar a mulher. Ele já tem um perfil de agressivo mesmo. E ele tem o perfil que vai matar aquela pessoa. Ele fica obcecado e vai matar, né? Esse é um caso. E tem que ser tratado como uma pessoa que é um criminoso, né? E tem aqueles outros casos que aí é um fato isolado, a pessoa saiu do eixo, né? E aí não soube lidar com aquele problema e fez... E a causa, em algumas vezes, pode não ter sido traição por parte da mulher, porque é uma coisa, como eu falei, a mulher é traída, ela levanta a cabeça, né? Vai Já pensou se todas as mulheres saíssem batendo nos homens que traem? Não, estatisticamente seria uma coisa também. Sabe? Até, às vezes, surgem estatísticas aí que a mulher trai tanto quanto o homem. Eu, particularmente, não acredito nessas estatísticas, né? Pelo perfil das mulheres que a gente vê. Eu estou muito enganado, né? Né? Como é que funciona isso, Cláudia? Mas não é por causa disso. Eu acho que não pode, o fato de haver traição não pode ser motivo. Não, né? pode ser alguma. Pode ser alguma. Mas não raro, o cara lá encontrou a mulher numa situação lá. Mas não permite ele fazer isso igual. Não. Além de não pode ser autorizar, alguma. mas aí ele vai ser o agressor eventual. Exatamente. Ele vai ser aquele que perdeu a cabeça naquele momento de raiva, de ódio e tal, e vai lá e bateu. E estatisticamente isso é normal ou é uma coisa assim, isso é 1% ali dos casos que ou acontece muito? Do agressor eventual? Não, ele é bem comum, assim, que perde a cabeça e daqui a pouco faz... ele não é ele é diferente, a gente não dá nem para tratar ele como um agressor, né? Foi um caso que aconteceu... E principalmente depois desse caso, foi só um caso, ele não voltou a agredir? Não volta a agredir. Não, se é um caso assim, se ele não tem o perfil de agressor, né? Ele vai retomar a vida dele. Isso é importante, né? Agora tem aqueles que já usam álcool, ou drogas, e aí ele vai, isso tudo junta e daí fica confuso, ele vai precisar de um tratamento, né? E daí pode ter o retorno.
E a questão do que ele que é agressor, que a gente trata como agressor, a gente não está... esse é um caso muito grave, que é esse que vem para a Maria da Penha, principalmente para esses casos, que ele vai querer matar a pessoa. E ele é esse muitas vezes o tratamento não adianta. Não, isso não tem tratamento. Sim, não, isso sim. não existe tratamento. Eu não sou a favor de mediação de conflito em caso de violência. No momento que a violência existiu, se eu tenho violência, é crime. É crime. Não tem mediação. Também concordo. Eu sou completamente contra a mediação. Sim. E para quem me perguntar, não importa quem seja, nesse caso, doutora, eu vou a mediação dizer é muito complicada. sempre, né? Mas ela é possível. Ela é possível. Eu discordo um pouco. Na minha questão, eu vou defender que no momento que houve a violência, aconteceu, né, os direitos foram violados daquela pessoa, não tem mediação. Vai tratar o problema como tem que ser tratado, né? Mas depois, se o juiz definir isso, aquilo, ok. Mas não pode ter mediação. Casos que aparecem assim no meu escritório, eu dificilmente, eu nem falo em mediação. Quando está eu acho que tem que, assim, o fato criminoso tem que ser tratado como crime mesmo. Né? Mas eu acho que simplesmente pegar aquele indivíduo e condenar e largar num presídio, só isso não vai resolver. Mas essa é uma decisão do juiz, não quer dizer que ele vai largar dentro de um presídio, né? Casos e casos aí, né? Não, eu acho que tem que o que não pode ter, o que não pode ter é delegados ou juízes ou quem quer que seja resolver fazer mediação de conflito, né? Sim. Não, eu concordo contigo. Acho que concordo em parte com o que tu está dizendo. No momento que houve uma agressão, ele tem que responder de acordo com a lei, né? Mas, dentro do possível, paralelamente a isso, eu acho que tem que pensar na mediação também. Talvez aquele relacionamento entre uma mulher não tenha mais nenhuma possibilidade, mas eu vejo que a mediação, nesse caso, ela é importante para retomar o convívio com os filhos. Porque os filhos são dessa violência entre marido e mulher, os filhos, na verdade, são tão prejudicados quanto a própria mulher como vítima. Bom, eu agradeço muito, infelizmente a gente já está com o nosso tempo quase esgotado. Eu vou deixar 30 segundos para cada uma de vocês, começando pela minha amiga Fátima Fraga, para suas considerações finais, já agradecendo muito a tua participação, Fátima. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre esse assunto é um tema que mexe muito com a gente, né? A gente se empolga, a gente gosta muito de falar sobre, né? E dizer que estou à disposição também para outros debates como este, né? E agradecer a parceria da Cláudia de uma vida inteira de lutas em prol das mulheres aqui de Novo Hamburgo, né? E dizer para as mulheres que a gente tem direito a tudo, né? A gente quer ser líder, a gente vai ser líder, que a gente quer estudar, a gente tem que estudar, quer ser mãe, quer ser dona de casa. Sejam quem vocês querem ser, né? Sejam quem vocês querem ser. Levanta essa autoestima, né? Fica bem linda, bem, né? Fica como quiser. A vida está aí para ser vivida da melhor forma possível, sem fazer mal para os outros, né? E a gente tem que ser feliz, né? E primeira coisa, respeito, né? Respeitar o seu marido, ele te respeitar também, tem que ser na mesma proporção, né? Para a gente ter uma vida adequada. Perfeito. E sair dessa questão da violência, né? Muito obrigado, perfeito. Doutora Cláudia Petri de Faria, professora e advogada militante, suas considerações finais. Bom, Fernando, muito obrigada pelo convite para participar. Obrigada, Fátima, realmente uma parceria de muito tempo, né? E sempre produtiva, né? E faço minhas palavras da Fátima. Eu sempre digo que a vontade de falar depois é essa, né? Porque a gente repete. Né? Mas realmente é isso. Eu acho que a Fátima tocou num ponto importante. Precisamos entender que a mulher é um indivíduo, é um ser humano e que nessa condição ela tem que ser respeitada. Né? Que não seja necessário discutir se é homem, se é mulher. Que a gente comece a pensar nas pessoas como seres humanos. E sempre digo que a gente só tem essa vida, nesse momento. Só sabemos dessa. Né? Até acredito que há outra, mas nesse momento. E que com certeza nós viemos aqui para sermos felizes. Né? Perfeito. Muito obrigado. Bom, encerramos então mais esse programa Canal Aberto com uma frase do grande filósofo Sêneca que disse o seguinte: uma mulher bonita não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas aquela cuja inteira aparência é de tal beleza que não deixa possibilidades para admirar as partes isoladas. Muito obrigado, tenha uma boa noite, uma boa semana.